No tema geral, eu trouxe um microtema com subtema e coloquei aqui qual é o perfeito louvor. Aproveitando o tema geral, titulei o que vamos falar aqui, qual é o perfeito louvor. Acredito que todos nós, ao examinar a palavra de Deus, começando das nossas crianças a nós adultos, temos como objetivo entender o que a palavra de Deus ela quer nos revelar, quer nos falar. E eu acho que é uma unanimidade todos conhecerem esse relato, não só escrito por Mateus, como Lucas e Marcos, a respeito da segunda purificação do templo. E é óbvio que quando vemos as palavras de Jesus dirigidas aos principais do Sinédrio, que se fala aos fariseus, e aos escribas, e Jesus nos dizendo que das criancinhas que ali louvavam, falavam, estava em perfeito louvor, logo a gente nos prendemos ao louvor que aquelas crianças efetuavam, faziam, cantavam, clamavam, assim está na versão também. E em pesquisa, eu estava a me perguntar, como todos acreditam, qual é o perfeito louvor. Às vezes a gente foge de que a palavra de Deus ela tem resposta para tudo. Em tudo a palavra de Deus ela nos vai responder, inclusive, qual é o perfeito louvor. E graças a Deus que o publicano, no contexto aqui, ex-cobrador de impostos, Mateus, ele vai nos dar a direção do que é o verdadeiro louvor. Irmãos, em rápidas palavras, estamos num contexto geográfico em que estava Jesus ali, na velha cidade de Jerusalém, no segundo templo, construído por Zorobabel e reformado por Herodes, o Grande. Reformado porque ampliou, né? Também estamos em um contexto político em que a Judéia tornou-se província romana, estava no poder no momento o conhecido governador Pilatos, ou prefeito, como queiram. E no aspecto da história, estamos em um momento que, se formos examinar o que disseram a respeito da purificação do templo em Jerusalém, tanto Mateus, Marcos e Lucas, vamos entender com clareza que muito provável, historicamente, aqui estávamos em um período de Páscoa ou que se aproximava para ela. Pois todos sabemos que o comércio que tomava conta do templo em Jerusalém achava as suas raízes ou se firmava, se alimentava pela ocasião do período pascal. Pela ocasião onde os judeus que foram dispersos lá atrás viriam para Jerusalém de todos os lugares do mundo na época. Então, por esta razão, podemos entender que o texto lido, precisamente o versículo 16, que fala a respeito do louvor das crianças, Mateus veio a escrever neste momento de Páscoa. E a gente vai se firmar nisto também pela própria primeira purificação que Jesus fez lá, e aí só quem narra é o apóstolo amado, João. João vai falar sobre a primeira purificação. É interessante que sobre a primeira purificação que Jesus pôs fim, que se diga por um momento ao comércio que havia tomado conta do templo em Jerusalém, apenas João escreve. E em relação à segunda purificação, todos os evangelhos escrevem, exceto João. E na primeira purificação, a gente não podemos esquecer
falando claramente, é o episódio em que Jesus toma um chicote, é assim? Claramente falando, para colocar para fora uma situação semelhante ao que estava acontecendo aqui mais uma vez. E mais uma vez Jesus se revolta e busca trazer novamente o que em essência deveria estar acontecendo ali na casa de Deus. Irmãos, é interessante que quando Jesus aqui, ele vai expulsar dezenas de homens que comercializavam ali. E a gente não só vai olhar como um problema nesse texto aqui, o problema, o pecado não estava apenas no comércio. Além deste pecado, o comércio era feito de forma injusta, pois ali nós vamos ver o que? As coisas superfaturadas. Os comerciantes cobravam além do que devia. Um exemplo claro disso, os judeus que vêm de várias partes do mundo, nem todos poderiam, ou não era possível na realidade, trazer um animal para ser sacrificado, como ovelha, como boi, como pombo, de tão longe, acabava chegando em situação calamitosa, situação difícil. Outros morriam. Então, muitos chegavam ali para comprar naquele momento o animal que iria ser sacrificado pelos sacerdotes. E nisto aí, que não era pouco, era muita gente que comprava no momento, esse comércio só tendia a crescer e se fortalecer. Mas ali não estava só os abastados do comércio. Havia uma aliança muito grande com os principais do sinédrio. Havia uma aliança muito grande com aqueles que faziam o sacrifício. Havia uma aliança muito grande, era partilhar os lucros exorbitantes. Esta é a palavra que eu quero chegar. Além do pecado do comércio, um comércio em que tudo que era vendido estava em preço exorbitante. E a gente sabe que nesse preço exorbitante todo o lucro era partilhado entre os comerciantes, os cambistas que controlavam o câmbio, mas os sacerdotes também faziam parte, na linguagem popular, do esquema. E Jesus, ele sempre chega nesses momentos em que as coisas precisam se ajustar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus sempre chega na direção para que as coisas tomem o seu real sentido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando ele expulsa de forma muito chateado na linguagem popular, expulsa aqueles homens dali, não pense que os sacerdotes deveriam ficar alegres. Mas como ficariam? Se tudo que acontecia tinha a anuência de todos eles, ou eram participantes de todo o esquema. Mas Jesus, ele não faz nada por acaso. E quando ele expulsa os comerciantes, os cambistas, os que controlavam, cambistas que controlavam a conversão da moeda que vinha de lá, aonde estavam os judeus, que não era um país apenas, eram vários, todos tinham moeda. E aí o que eles faziam? Os cambistas eram responsáveis pela conversão da moeda. E ali, na mesa, para se comprar um animal para o sacrifício, os judeus passavam por uma situação complicada. A moeda tinha que ser transformada. Então, nessa transformação, havia também sérios prejuízos aos judeus que saíam de todo o mundo para adorar a Deus. E nisso a gente começa a ver, irmãos, aquilo que traz prejuízos à adoração. Aquilo que traz prejuízos ao próprio louvor. Aquilo que impede, porque estava vivendo uma situação, e por ser tendo de pouco tempo, no templo do Senhor, em Jerusalém, algo que estava impedindo. Era muita gente no chamado pátio dos gentios. Ali estavam as bancas, ali estavam os animais para serem vendidos, pombos, os bovinos.
o gado miúdo, conhecido como, por exemplo, as ovelhas, no chamado pátio dos gentios, que era um pátio mais aberto. E por ali todos passavam. Mas o comércio estava tão grande, tão forte, que o caminho para adorar a Deus começou a se dificultar. E o Senhor, Ele é aquele, irmãos, que abre os caminhos para que a igreja o adore. O Senhor é aquele que tira embaraços e impedimentos para que nós louvemos a Ele, para que nós o exaltemos a Ele, para que nós o glorifiquemos, dizendo que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. E assim aconteceu no templo de Jerusalém, pois sabemos que tudo aquilo que impede o louvor a Deus, a adoração, Satanás já bate palma. E Jesus, Ele é mestre em frustrar as expectativas de Satanás, pois todo louvor pertence a Ele. Toda honra e toda glória pertence a Ele. E por isso estamos aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ali estávamos diante de quê? Preços exorbitantes e taxas de câmbio também de forma desordenada. Tudo para alimentar o esquema dos comerciantes de Jerusalém e de boa parte daqueles que estavam à frente da casa de Deus. Nos chama a atenção, irmãos, que quando Jesus expulsa, Ele usa um argumento interessante. Ele dizia que ali, parafraseando mais claro, ali não era lugar para aquilo, sabemos que não era lugar de comércio, como não é. Mas Jesus, Ele voltou lá atrás ao profeta messiânico Isaías, no capítulo de número 56, versículo 7, para dizer que ali não era outro lugar senão a casa de Deus. E Ele, ao falar que ali não poderia permanecer uma situação daquela, Ele fez questão de trazer os argumentos presentes no livro do profeta Isaías e em Jeremias também 7, versículo 11. Era a casa do Senhor, e a gente sabe que na casa do Senhor é lugar de milagres, é lugar de maravilhas, é onde Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus batiza com o Espírito Santo, faz milagres e maravilhas quando a igreja se disponibiliza, se coloca na postura de louvar o Todo-Poderoso. E Jesus queria abrir os caminhos ali para que o povo do Senhor tivesse espaço aberto para adoração. Os empecilhos estavam presentes ali no pátio dos gentios, no pátio do templo. O comércio atrapalhava que o povo se chegasse de forma direta ao Senhor. Mas volta a dizer, Jesus, Ele é o libertador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, aqui eu continuo, já vou chegar no ponto objetivo que desejo falar, qual é o perfeito louvor, mas eu quero me ater ainda acerca do cuidado que precisamos ter com aquilo que interfere o louvor. Eu queria muito ficar apenas com o versículo de número 16, mas é Deus quem nos dirige, irmãos. E aí, quando a gente começa a ler o texto do início ao fim, o Senhor vai nos orientando, vai falando conosco, comigo, com a igreja, que as interferências, os empecilhos, para que o homem e a mulher cheguem a Deus, não podem permanecer. Porque Jesus morreu na cruz para que o espaço estivesse aberto. Aleluia! O véu do templo, assim aprendemos, foi rasgado de alto a baixo. E o caminho, diz a Bíblia, tornou-se livre. E precisamos passar por ele desta forma. Queremos passar por ele assim. Sempre o Senhor buscou tirar aquilo que impede o louvor do homem, da mulher, da criança a ele. Assim aconteceu aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Deus ele não aceita apenas uma adoração restritiva, embaraçada, cheia de obstáculos. Não! Nós queremos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui em pesquisa estava na busca de entender qual o sentido do louvor neste texto, do louvor neste contexto em que Jesus põe fim a um comércio exorbitante e terrível que estava dentro do templo. E ali, talvez você poderia dizer que louvor é elogios, de verdade. Mas aqui, nós procuramos colocar o louvor como reconhecimento. Eu acho que colocar o louvor apenas como elogio é muito pequeno. Dizer que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Eu acho que cabe aqui considerarmos este significado para o louvor, que é reconhecimento. E quando partimos para o reconhecimento, primeiro nós reconhecemos que Jesus morreu por nós. Esse é o louvor da igreja, reconhecendo que Ele foi ao Calvário, passou pela morte de cruz, morrendo pela igreja e ressuscitando também pela igreja. Morrendo, mas ressuscitando para nos dar a vida, para nos dar a vitória, para que o louvor continuasse e continua. E não é outra coisa que estamos aqui hoje, nesta noite, senão reconhecendo que Jesus morreu por nós, que Jesus mudou a nossa história, que Jesus trouxe saída, que Jesus trouxe solução. Ele trouxe, Ele traz, Ele é a saída. Aleluia! Ele quebra a corrente, quebra empecilho, quebra embaraço e dá vitória ao homem, dá vitória à mulher, para que homens e mulheres cheguem diante dizendo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque Tu me salvou, porque Tu me libertou, porque Tu mudou a minha vida, a minha história, o meu caráter, a minha conduta, e pôs um canto novo em você. Louvado seja o nome santo do Senhor, para todo sempre. Mas aí a pergunta está: qual é o perfeito louvor? O perfeito louvor não era porque vinha das crianças, da boca das crianças, mas sim porque elas confessavam quem é que estavam ali. Quem é que estava ali? Nós vemos que ao mesmo tempo que Jesus expulsa os comerciantes ali do templo, chegaram-se pessoas necessitadas de milagre. É o que eu disse: os embaraços precisam ser tirados para que Deus faça a sua vontade. Aleluia! Quando os comerciantes foram tirados do átrio, foram tirados do pátio dos gentios, os coxos começaram a chegar, os doentes começaram a vir e foram curados pelo poder daquele que tudo faz, daquele que tudo pode, daquele que tudo é, daquele que cura sem deixar sinal. Para isso Deus faz. É para isso que Jesus se interfere, para fazer do homem e da mulher mais do que vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, se dirigindo para aquelas crianças que louvavam Jesus. Interessante que apenas o escritor Mateus é quem vai falar que ali estava um grupo de crianças. E essas começam a louvar a Jesus. E eu acabei de dizer, se os irmãos prestaram atenção, que na realidade o perfeito louvor não era porque as crianças estavam ali, mas o que as crianças falavam, ali estava o verdadeiro louvor. E todos vão aprender, e Mateus escreve que eles falavam, vamos ver aqui, Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi.
na entrada triunfal de Jesus, dizia Hosana ao nosso rei. E aqui os meninos, aquelas crianças, estavam a dizer Hosana ao filho de Davi. E na busca de entender o significado de Hosana, dentro do contexto, é claro, a gente vai se reportar para o Salmo de número 118 e versículo 25. Quando encontramos o salmista Davi dizendo: salva-nos, te pedimos, ó Senhor. Nós te pedimos, prospera. Ali era este Hosana que aquelas crianças falavam diante de Jesus que ali estava. Salva-nos, nós te pedimos, Senhor. Salva-nos, prospera. Este é o louvor que o Senhor deseja ouvir. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes olhamos para a Bíblia em alguns momentos com um olhar muito simplório do que Deus faz, do que Deus é, do que Deus requer. E quando vamos olhar para o louvor destas crianças, ali estava o quê? O reconhecimento. Ali estava o significado de Hosana, que o salmista já havia falado lá atrás. Salva-nos, nós te pedimos, prospera-nos. Peça ao Senhor isso nesta noite, e Ele te prosperará. Aleluia, a tua vida espiritualmente, materialmente, em tudo se falando, porque Ele é rico, Ele é dono de tudo. Aleluia! E nós aprendemos bastante assim. Mas aí, irmãos, quando ainda nos prendemos ao louvor daquelas crianças, já caminho para terminar, quando nos prendemos aos hosanas ali, dos meninos, nós vemos que o louvor sempre incomoda. O louvor que agrada a Deus é óbvio. O louvor que agrada a Deus sempre incomoda. Os aliados dos comerciantes logo se apresentaram porque eles estão cantando. Se incomodaram. Mas Jesus logo fez questão de reportar se eles estavam esquecidos, que o perfeito louvor viria destes. E aí, louvado seja o nome santo do Senhor, eu faço questão de ler na versão NVI o Salmo de número 8, versículo 2. Foi sobre este salmo que Jesus agora usa o argumento para contrapor aos membros do Sinédrio, aos membros do poder religioso e político ali em Jerusalém. Jesus diz assim: vocês estão esquecidos lá do que desde lá já está dizendo? Olha o que o salmista diz: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos de peitos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. E eles ali não queriam outros, não queriam outra coisa senão destruir com Jesus. Os membros do Sinédrio não queriam outra coisa senão a morte de Jesus. E se cumpre aqui, se formos observar assim, o Salmo de número 8:2, porque eles foram silenciados pelo que Jesus disse. Quem eram os inimigos de Jesus ali? Eles próprios. Os que o interrogaram por que os meninos estavam cantando. Não, Jesus, eles estão cantando porque isso já estava previsto ainda lá atrás. Aqui nós aprendemos, irmãos, que o perfeito louvor, ele foi construído por Deus. Assim podemos pensar a partir do Salmos 8:2, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste, deste força, como algumas versões vão dizer, deste força o teu nome como fortaleza. Então vamos entender aqui que o próprio Deus foi o Criador, é o Criador do perfeito louvor. E é Ele quem, a partir do nascimento de uma criança, faz da sua boca, do menor, do pequeno, sair o perfeito louvor. O louvor que verdadeiramente clama por salvação, pede por salvação,
roga por salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Eu termino aqui sem sair do sentido de que o louvor da criança é óbvio. Podemos entender como um louvor perfeito. Porque a criança louva sem duvidar. A criança louva como de alguém que confia em quem está louvando. E muitas vezes nós não estamos nesta condição. Às vezes nós estamos cantando, estamos pregando, estamos orando, irmãos, mas sem confiar no Deus Todo-Poderoso. Mas vamos cantar, irmãos, cantar sabendo que o Deus que servimos não perde batalha. Aleluia. Vamos cantar sabendo que o Jesus que te chamou, te escolheu, Ele vai te fazer vencer. Se você tem cantado com desconfiança do Deus que você serve, se coloque na condição do menor. Se coloque na dimensão da criança. Ela canta confiando. Ela canta sabendo quem ela serve. A criança, ela louva com humildade. E é bem-aventurados os humildes, que se chegam a ter Deus. A criança, ela canta de forma espontânea. A criança, ela é receptiva. Está pronto a abraçar. Abracemos o Senhor nesta noite. A criança, ela dá tudo que tem. Se você, na maioria das vezes, se você for pedir alguma coisa a uma criança, ainda que ela esteja, ela vai te dar. Ela procura dar o que tem. Vamos, irmãos, nos colocar neste perfil. Vamos colocar neste perfil de dar tudo de nós para o Senhor. Que o nosso louvor seja tudo de nós. Às vezes estamos achando que estamos dirigindo a Deus de uma coisa ou outra, é o suficiente. Não! O perfeito louvor é aquele que traz o reconhecimento, como eu disse no início. O perfeito louvor é aquele que dirige tudo a Deus. Que tudo que somos é por vontade dele. Podemos sim, com certeza, nos colocarmos na condição das crianças. As crianças que estavam ali dando asilo a Jesus. As crianças de hoje. Pois tem um louvor sincero, puro, íntegro. E nisso a gente só tem de aprender a louvar como uma criança louva. Com a sua humildade, com a sua pureza, com a sua disponibilidade. Se eu e você não estamos vivendo esta realidade, nos reportemos hoje e aprendemos com os meninos do templo de Jerusalém. Aprendemos com as crianças que davam hosanas ao Senhor, reconhecendo que dele vinha a salvação, ao ponto que os poderosos ali acharam escandaloso aquele hosana, aquele louvor, trazendo as seguintes palavras: salva-te, salva-nos, nós te pedimos, Senhor, prospera-nos. Com a licença do pastor, para encerrar esta mensagem, eu quero convidar a primeira